aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Só eu aprendi de cor. Deus é amor. La 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 la. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. La 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 la. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Olá, criançada, tudo bem? Olha que coisa boa! Temos várias crianças aí já participando, né? Muito bom! Eu fico muito feliz de poder participar. Tá tudo bem aí, Molly? Tá tudo bem aí, tia Mícia? Tudo bem, gente? Então vamos agora. O pastor Edson me pediu para responder as perguntas das crianças de novo, porque tem várias perguntas que ficaram para responder depois. Então eu vou responder as perguntas agora, mas antes disso, nós vamos fazer a oração, tá bom? Então você vai fechar seu olhinho aí na sua casa e ficar em silêncio para a gente orar. Vamos pedir ao Papai do Céu para nos abençoar agora, tá bom? Papai do Céu, te agradecemos por este momento e te pedimos que o Senhor abençoe cada família e cada criança que está agora assistindo este vídeo. Ó Jesus, que o coração de cada um possa receber a tua palavra e também que o Senhor me dê sabedoria para responder o que tem que ser respondido. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Muito bem. Agora vamos começar com as perguntas, então. Pode falar aí, tia Mícia, qual é a primeira pergunta? Não sei se vocês estão ouvindo a tia Mícia, eu vou repetir a pergunta, tá? Por que Abraão e Sarai não tiveram filhos? Bom, eu vou explicar aqui. Tem casais que não conseguem ter filhos. Às vezes é um problema de saúde da pessoa, ou pode ser um problema que a pessoa tem saúde, mas naquela área ela não consegue ter filho, não. Isso se chama esterilidade. Às vezes um homem não pode ser papai e às vezes uma mulher não pode ser mamãe e precisa de um tratamento médico. Mas naquele tempo não tinha tratamento nenhum, então eles não podiam ter filhos naturalmente. Mas você sabe que eles tiveram um filho depois, né? Foi o filho que Deus tinha prometido. E tem uma coisa muito importante. Ela nunca pôde ter filhos, mas quando ficar velha, a mulher não pode ter filhos mesmo. E sabe de uma coisa? Quando eles tiveram um filhinho chamado Isaac, ela já tinha 90 anos. Era mais velha do que eu sou agora, porque eu tenho 80
E ela tinha 90 anos quando o Isaac nasceu. E Abraão tinha 100 anos. Já pensou? 100 anos? Isso porque foi uma promessa de Deus. E Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. E não existe impossível para Deus, tá bom? Então ele não podia ter filhos porque ela era estéril. Mas Deus curou, abençoou e ela teve um filho prometido. É isso. E qual outra pergunta, tia Mícia? Por que Moisés se ajoelhou quando ele viu a árvore pegando fogo? Bem, não era uma árvore, era um arbusto, uma arvorezinha pequena. E tem muitas delas lá no deserto nessa época. E sabe de uma coisa? Ele não se ajoelhou logo que ele viu aquele fogo. Porque às vezes alguma arvorezinha daquelas podia pegar fogo mesmo por causa do calor do deserto e tudo mais. Mas ele achou interessante porque aquele arbusto, que era chamado de sarça, aquela sarça, ela não se queimava. Tinha um fogo que não queimava ela. E aí, então, Moisés foi chegando perto para ver. E foi aí que ele ouviu a voz de Deus falando com ele. Moisés! E então ele ficou assustado. E Deus disse para ele para que ele tirasse as sandálias dos seus pés, porque aquele lugar era um solo sagrado. E então Moisés se ajoelhou e tirou as sandálias dos pés. Foi porque ele ouviu a voz de Deus. Tá bom? É isso. A próxima pergunta agora. Quantos dias a arca... Eu acho que você está falando da arca de Noé, não é mesmo? Quantos dias a arca ficou flutuando na água? Bom, é importante você saber que não dá para a gente saber exatamente. A soma é de 150 dias, porque está escrito no capítulo 7 de Gênesis, no versículo 11, que no dia 17 do segundo mês da vida de Noé do ano 600, quando Noé completou 600 anos, naquele ano, no dia 17 do segundo mês, começou o dilúvio. E foi muita chuva, muito forte, que choveu muito mesmo, durante 40 dias, sem parar. E não era uma chuva qualquer, não. Era uma chuva muito forte, sabe? Daquelas que inunda tudo. E aí foi inundando tudo. E aí a Bíblia diz que a arca subiu, mas a Bíblia não diz qual dia daqueles 40 dias que subiu. Mas a Bíblia diz que depois que subiram as águas, elas ficaram 150 dias sobre a terra. E no 7º mês, olhe bem, no 17º dia também, a arca encalhou no alto do monte chamado de... Agora está fugindo a minha... Ararat, isso, o Monte Ararat, isso. Então, se você fizer a conta, é assim, do segundo para o terceiro dá 1 mês, para o quarto dá 2, quinto 3, sexto 4 e sétimo 5. Então foram 5 meses, tá entendendo? E 5 meses daquele tempo, todo mês tinha 30 dias. Então 5 vezes 30, você sabe fazer esta conta? Dá 150. Então a gente sabe que no máximo foram 150 dias que a arca ficou flutuando. É isso. Pronto. Pode fazer a outra pergunta, tia Mícia.
é verdade que Deus não abençoa os desobedientes? Sim, é verdade, sim. Deus não abençoa aqueles que desobedecem à palavra de Deus e também aqueles que desobedecem o papai, a mamãe. Isso não está certo. Jesus foi obediente. A Bíblia diz que ele obedeceu em tudo a Deus até a morte da cruz. Isso mesmo. Então, se Jesus é obediente, a gente sabe que Deus ama a obediência. Então, sabe de uma coisa? A obediência é de Deus, mas a desobediência não é de Deus, é do diabo, sabia? Ele que é desobediente. Então a Bíblia diz que esse espírito do diabo atua nos desobedientes. Por isso é perigoso a desobediência, sabe? Diz também em Efésios capítulo 5, versículo 6, que a ira de Deus vem sobre os desobedientes, os filhos da desobediência. Sabe disso? Isso quer dizer, sabe o que é a ira de Deus? É quando Deus resolve castigar as pessoas pela maldade que elas fazem. Então, Deus, quando a ira de Deus vem, ele destrói todas as pessoas e as coisas. A ira de Deus a gente tem que ter muito medo. E isso mesmo. Então, mas a ira de Deus não é quando Deus fica nervoso igual uma pessoa humana que fica nervosa e perde o controle. Não, a ira de Deus é quando Deus faz justiça, sabia? Isso mesmo. E a Bíblia diz que Deus faz a sua ira vir sobre os desobedientes. Por isso a gente precisa entender que a obediência a Deus é muito importante. Mas sabe de uma coisa? Você perguntou se Deus não abençoa os desobedientes. Mas sabe que tem um momento que a gente tem que escolher se a gente vai obedecer a Deus ou aos homens. Por exemplo, se alguém mandar você mentir, então você tem que desobedecer esta pessoa para obedecer a Deus e falar a verdade. Entendeu? Isso, a gente não pode desobedecer a Deus. Amém? Pronto, eu acho que está respondido. Jesus é obediente. E se você ama Jesus, você também vai ser obediente. Tá bom? Pronto, tia Mícia, pode perguntar outra pergunta. Sou muito nervoso. O que eu faço para me controlar mais? Veja, exatamente o que eu estava falando antes. Esse negócio de nervoso, às vezes é um jeito que a gente fala para falar que, desculpar que a gente está fazendo uma coisa errada, sabia? Olha, você precisa orar, ler a palavra de Deus e sabe, Jesus, ele é manso e humilde. Jesus não é nervoso. Então, você precisa pedir para Jesus para ele abençoar o seu coração. E também quando você ficar brabo, quando você ficar irado, você precisa consertar. Se você fizer alguma coisa errada, pede perdão, porque assim a gente vai purificando o coração, porque Jesus perdoa e purifica, tá bom? Isso mesmo. Pronto. O que é palavrão? O que eu não posso falar? Olha, a pergunta foi: o que é um palavrão? E por que eu não posso falar palavrão? E também, o que acontece com quem fala um palavrão? Ou muitos palavrões? As pessoas falam muitos palavrões por aí. E a pergunta é, o que é um palavrão? Olha, o palavrão é uma palavra suja, uma palavra malvada, um xingamento.
alguma coisa que a gente fala que é ruim, sabe? Que não é bom para os outros, geralmente o palavrão é uma palavra usada para maldição, é para falar mal, para expressar que você está com raiva de alguma coisa. Ou tem pessoas que acostumam tanto a falar palavrão que falam em qualquer momento, sem preocupação. Mas isto não está certo não, porque a Bíblia diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra suja não. Nenhuma que não seja boa para abençoar e edificar as outras pessoas, sabia? E também a Bíblia diz que Jesus que disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você fala coisas feias, é porque o seu coração está cheio de coisas feias, sabia? E a gente precisa pedir para Jesus purificar o coração da gente. E quando você falar um palavrão, às vezes porque você viu o papai, a mamãe, às vezes tem mau exemplo dentro de casa também. E você ouviu um coleguinha falando e aí você acostuma falar. Mas se você quiser andar com Jesus, você precisa fazer assim. Se a sua boca falar um palavrão, você pede perdão a Jesus e também pede perdão para as pessoas que ouviram você falar o palavrão. E assim, cada vez que você pede perdão, Jesus vai purificando o seu coração. E a palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 12, que a gente vai dar conta diante de Deus de toda palavra que a gente falar que não abençoa as outras pessoas, sabia? Toda palavra que não for proveitosa. Não é só palavrão, também tem palavras de fofoca e conversa fiada que Jesus não gosta disso. E Jesus nunca falou um palavrão. E Papai do Céu não quer que você fale palavrão, tá bom assim? Então, se acontecer de você falar, você pede perdão a Jesus. Amém? Muito bem. Pronto, tia Mícia. O que é tentação? Ora, tentação é um convite para você fazer o mal, desobedecer a Deus ou desobedecer a palavra de Deus ou a palavra de alguém que, por exemplo, o papai ou mamãe. E a tentação é quando você sente a vontade, o desejo de fazer aquilo que não está certo. E sabe, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, mamãe fez um bolo bem gostoso e ela falou assim: este bolo aqui é pra gente comer amanhã depois do almoço, porque é aniversário do papai. E aí ela guarda o bolo na geladeira. Aí você fica com vontade de ir lá e pegar um pedaço daquele bolo. E o inimigo sabe que você tem vontade de fazer aquilo que não deve. E aí ele fica tentando você, dizendo que não tem problema, que você pode pegar só uma partezinha lá atrás que ninguém vai ver nada. Mas, sabe, isso é uma tentação. Tentação é quando alguma coisa dentro da gente tá pedindo, convidando pra gente fazer alguma coisa que a gente sabe que tá errado. Isso é tentação. Mas a tentação não é pecado. Se você souber lidar com a tentação, se você souber rejeitar a tentação, então você não vai pecar contra Deus, tá bom? É isso. Bom, gente, tem bastante pergunta ainda, tia Mícia?
A tia Mícia falou que ainda tem bastante perguntas, gente. Então eu tô muito cansado e o tempo tá passando muito rápido. Então vamos fazer hoje uma finalização e na outra semana eu continuo respondendo as outras perguntas, tá bom? Vamos fazer assim? Vamos pedir a Jesus para perdoar os nossos pecados e se você falou palavrões, você vai pedir perdão. E se você caiu em tentações, você também vai pedir perdão, tá bom? Vamos fazer uma oração agora. Senhor Jesus, obrigado por teu amor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Se falei um palavrão, me perdoe. Purifica o meu coração para que minhas palavras sejam boas palavras para abençoar as pessoas e agradar ao teu coração. Eu te peço, abençoa a minha casa, meus pais, minha família, a igreja e a nossa cidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Eu já tô indo, então na semana que vem a gente continua, tá bom? Tchau. Olá, crianças! Sejam bem-vindos! Que legal estar aqui de novo com vocês, não é? E aí, vocês estão fazendo as brincadeiras? O que vocês estão aprendendo? Espero que sim. Compartilha lá conosco se vocês tiverem outras ideias de bichinhos, tá bom? E hoje a gente tem uma coisa bem legal para ensinar. Vamos lá? Então, gente, hoje vocês vão usar, junto comigo, ó, balão, tá bom? E eu vou mostrar para vocês como não fazer, tá? Quando a gente for esvaziar, eu vou mostrar para vocês que a gente não deve deixar o ar dentro. Ó, esse eu deixei, então o que acontece quando a gente deixa o ar dentro? Ó, ele fica caindo, viu? Então nós vamos fazer esse negócio legal aqui pra gente brincar, ó, tá vendo? Você pode mudar de posição, fazer careta, fazer todo tipo de coisa com ele, é bem legal. Vamos lá? Então, a primeira coisa, vamos encher o balão. Não muito, só o tanto da gente ter um espaço para nós fazermos isso aqui, ó. Essa parte é uma parte um pouquinho mais difícil, que você certamente vai precisar da ajuda do papai e da mamãe, porque você vai precisar fazer isso aqui, ó. Nós vamos precisar ter um reservatório com amido de milho, maisena, o que você tiver em casa, ou até farinha de trigo, ok? Então você coloca dentro de uma garrafinha assim, ou maior, tanto faz. E aí, ó, nós soltamos aqui. O que eu fiz? Eu virei o ar, tá vendo? Então, ó, agora sim, a gente vira. Esse aqui não tá ficando, eu acho que... Ó, e aí sim a gente despeja o conteúdo da garrafinha aqui. E ele estando cheiozinho de ar assim, ó, desce mais fácil, tá vendo? Mesmo assim, você tem que ter um pouquinho de paciência para ele descer, certo? Então vai fazendo devagarinho para não fazer sujeira na casa da mamãe. Se você não conseguir, mamãe, papai, alguém aí adulto ajuda você, ok? Aí você põe lá um tanto que você acha que vai ser suficiente para o tamanho do balão que você escolheu. Vai fazer um pouquinho de sujeira e aí, ó, devagarinho a gente solta todo o ar lá de dentro. Isso é muito importante para não acontecer isso aqui que eu falei com vocês, ó. Que se ele ficar com ar dentro, ele não faz o efeito que tem que fazer, que é esse aqui de poder virar para todo lado, ok? Aí sim, chega nesse ponto, é só a gente amarrar bem. Essa parte é um pouquinho mais complicada por causa do tipo do balão. Tem uns que é mais fácil, tem outros que são mais difíceis.
Por isso que o papai e a mamãe precisam ajudar. Ok. Amarradinho. Você pode enfeitar do jeito que você quiser. Então a gente passa um paninho limpinho para ele tirar o excesso aqui do amido de milho e vamos então colar os olhinhos. Antes de eu colar o olhinho, eu vou amarrar um lacinho aqui no meu bonequinho. Se você quiser fazer estilo menininho ou o bichinho ou qualquer coisa assim, você pode inventar outras maneiras de enfeitar, não tem problema. Esse aqui a gente vai pôr esse lacinho e agora, para colar o olhinho, a gente cola normal com cola. Você pode fazer o olhinho com papel mesmo, ó. Eu só risquei com papel, num papelzinho branco, um olhinho bem maluquinho. Aí você cola torto, você cola virado assim, parecendo que ele tá zaroinho, sabe? Aquele olhinho todo torto assim, para ficar divertido, ou uma coisa certinha, você decide, tá bom? E aí fica bem legal, do seu gosto. A boquinha fica também a seu critério, você pode fazer uma boquinha normal, uma boquinha bolinha, tá bom? Usa a sua canetinha ou da mesma forma como você fez com o olho, colando papel, você cola uma boquinha também do modelo que você escolher, ok? Feito isso, então tem que esperar secar, evidentemente, o olhinho com a cola e tudo, para você brincar com seus irmãos, ó, inventar posições. Olha que legal! Ele faz o que você quiser, tá vendo? É bem divertido e bem interessante, tá vendo? Legal, crianças, vocês gostaram? Espero que sim, porque é muito divertido fazer coisas com as mãos, ao invés de ficar assistindo televisão, não é mesmo? Então, ó, façam aí para vocês brincarem com seus irmãos e vocês se divertirem e, por favor, tire foto e coloca lá no grupo da igreja. Também manda recado aqui no YouTube mesmo, perguntando o que vamos fazer na próxima vez, ou então pedindo outras ideias, tá bom? Um beijo, crianças, e até a semana que vem.